Alô, amigos do Brasil! Estamos chegando no nosso canal no YouTube da Primeira Put e também no nosso canal do Bandeira Quadriculada, nossas multiplataformas. Estamos chegando para mais uma edição do programa dessa semana, a edição do dia 14 de setembro de 2020. Então vem para cá porque nós temos um destaque desta edição. Grande Prêmio de Milho-Raio. Nós tivemos duas corridas no final de semana e dois vencedores diferentes, mas a situação de Scott Dixon ainda é muito confortável. Também vamos destacar aí o Rally dos Sertões, que vai ter bolhas voltadas para cada ponto do Brasil. Fique ligado que a nossa cobertura será gigantesca. Além disso, vamos ter aí o boletim do Zuc, já que nós tivemos a Fórmula 2 e a Fórmula 3. E o Felipe Douglas Beach teve um bom final de semana. Também vamos ter esse final de semana as 24 horas de Le Mans, que vai a prova mais tradicional de endurance do mundo. Vamos estar falando aqui no programa. Também tem a situação na academia de pilotos. O que acontece com a categoria de base de cada piloto, de cada equipe. Também o GP da Toscana, que teve a vitória de Lewis Hamilton. Além do fato dos acidentes inacreditáveis, do grid invertido, que é uma possibilidade, e também a briga pela disputa dos direitos de transmissão entre o SBT, mirando a Globo, talvez outra emissora de TV aberta, não, vamos saber ao longo desse programa. É claro, você pode nos acompanhar com a gente em todas as plataformas. Vou aproveitar para colocar aqui os nossos parceirinhos de programa. Nós temos aqui o Bruno Mioto, o Rafael Rizzo, o Fernando Botolazzo e também o nosso querido Rubem Rodrigues. Vamos então aos destaques de cada um, começando com o Fernando Botolazzo. Tudo bem, Fernando? Muito boa noite. Boa noite a todo mundo. Até fiquei surpreso, nunca começo o programa, né? Uma boa noite para todo mundo, você que está acompanhando aqui em casa. Bom, vou pegar leve já no começo, né? O Hamilton sendo investigado por causa da manifestação de cunho político que teve ontem no Grande Prêmio da Toscana, ao mesmo tempo em que está a um passo de fazer história na Fórmula 1. Muito bem. Vamos então ao destaque inicial do Bruno Mioto. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Rafa. Boa noite, Fernando. Boa noite, Rubem. Boa noite para você que está nos ouvindo. Nós tivemos hoje e no final de semana um final de semana de automobilismo até recheado pelo que a gente esperava das corridas que aconteceram, né? Teve vitória do Hamilton na Toscana. Vamos falar um pouco também no Rally dos Sertões e vamos falar também das corridas da Indy, que pode ser que apesar do Dixon ainda estar liderando o campeonato, assim, pode ser que tenhamos um pouco mais de emoção na reta final. Muito bem. O destaque inicial do Rafael Rizzo. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Bruno. Boa noite, Fernando. Boa noite ao Rubem, né? Boa noite aos ouvintes de todo o Brasil da Primeira Fut, né, do Bandeira Quadriculada. O meu destaque hoje vai para o GP da Toscana. O que a FIA e a Liberty vai fazer, eu não sei, mas essa corrida não pode ser tirada mais do calendário. Teve de tudo nessa corrida. Fica com a gente que nós vamos contar todos os detalhes. Muito bem, vamos então agora com o destaque inicial do Rubem Rodrigues. Tudo bem, Rubem? Muito boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernando. Boa noite, Bruno. Todos os ouvintes que estão nos ouvindo aqui. Meu destaque vai para essa corrida da Fórmula 1, que foi uma corridaça. E, por um lado, que lambança essa relargada, hein? Parecia corrida de Fórmula 1 no PlayStation online, que todo mundo se bate, sobra 5 carros no final da corrida e acabou. Parecia relargada desse tipo de corrida, parecia tudo piloto amador ali relargando. Aquela coisa bonita, aquele festival de vídeo cacetada, aquilo ali, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá então, vamos para o primeiro assunto, que é o Grande Prêmio de Mid-Ohio. Nós tivemos duas corridas, a situação do Scott Dixon é extremamente favorável, e vamos trazer agora esse resumo da rodada dupla. Fernando, algo a destacar deste final de semana em Mid-Ohio?
Olha, eu vou ser bem sincero, eu acompanhei por cima e nem assisti, foi por cima. A segunda corrida que foi ontem, parece que choveu antes da largada, e nós tivemos a vitória do Colton Herta. Colton Herta que conquistou sua segunda vitória na Fórmula Indy, né? Ele que venceu, acho que ano passado em Austin, se não estou enganado, né? Eu acompanhei bem por cima, mas foi uma coisa que, se não me falha a memória, eu não lembro para quem eu contei. Se foi para o César ou para o Bruno, eu não lembro. Tá tão previsível esse negócio do Dixon superar os recordes, né? É o Lewis, não vou falar Lewis Hamilton, é o Schumacher da Indy. Tá cada vez, na minha opinião, a passos largos rumo ao sexto título. Já tá começando a ficar desinteressante, na minha opinião, a Fórmula Indy esse ano. Muito bem. Ô, Bruno, deixa eu saber de você aí. O que você achou dessa rodada dupla em Mid-Ohio? Bom, apesar do que a gente teve nas duas corridas, apesar de que o Dixon teve uma rodada numa das provas, acho que também não aconteceu grande coisa, concordo bastante com o Fernando. O grande anormal desse fato é a vitória do Colton Herta, que surpreendeu a todo mundo, porque acho que ele veio de trás, né, Fernando? Acho que ele veio de trás e ele acabou liderando a corrida. E por isso conseguiu ganhar. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas duas corridas, que agora é o seguinte: se não acontecer nada de diferente, o Dixon vai ficar com o título, apesar de que nessa prova de Mid-Ohio, que o forte do Dixon é os circuitos como Mid-Ohio. Agora nós vamos para as rodadas finais. Pode ser que o Dixon conquiste o sexto título nessas duas etapas. Rafa, como o campeonato é muito curto, não tem mais tempo para vacilo nessa reta final do campeonato. Então, acredito que a situação ainda do Scott Dixon é muito tranquila, ou eu estou errado? Não, é muito tranquila mesmo, André. E eu digo além, eu esperava mais da Penske esse ano para combater a Ganassi. Né? A Ganassi com o Dixon está indo a passos largos rumo ao sexto título. Mas a Penske, né, com o Simon Pagenaud, com seus pilotos, eu acho que ainda faltou um pouco para eles disputar de frente com a Ganassi do Dixon. Muito bem, garotinho. Então traz para cá, porque agora é o seguinte. Nós vamos ter aí esse ano, pela primeira vez, desde que começou a pandemia, vamos ser o primeiro rally sul-americano a ter a situação de especiais com bolhas. Né? Que é um fato, é um teste que vai sendo feito e se der resultado, pode ser que se a pandemia continuar, o próximo Rally do Setor em São Bento do ano que vem, pode ser que seja feito da mesma forma. Então, o Bruno ele vai explicar rapidamente para que você em casa entenda como que funcionará cada estágio e cada ponto de bolha, para que você entenda por que dessa vez ela será um pouquinho diferente. Diga lá, Bruno. Para correção, vai ser o primeiro rally mundial na história a usar esse tipo de tecnologia de bolhas. Segundo eu vi dos vídeos lá que o Edgar Fabre, que é o novo cronometrista, o novo fazedor das especiais junto com o do Sachs, vai ser o seguinte: eles vão partir de Goiânia, vão para as primeiras especiais, vai fazer os deslocamentos normais, aí vão a um determinado ponto da especial onde eles param, e aí vai ter uma bolha. Vai ter uma bolha onde está todo mundo enclausurado, onde não vai ter nenhum, como eu posso explicar, nenhuma atração de fora, por exemplo, vão ficar distantes das estradas. Aí vão ser 2 dias de etapa maratona. 2 dias de etapa maratona que vai ser entre o norte de Goiás e o sul do Tocantins. Eles vão para a especial, saindo dessa bolha. Eles param num posto para reabastecimento, aí eles continuam a especial e vão parar na bolha de início. Vai ser assim, vai cruzando
pelo Jalapão, pelos terrenos do Maranhão, nos terrenos de mangue do Maranhão e os planaltos do Maranhão, até a chegada em Barreirinhas, que é lá perto dos Lençóis Maranhenses e tal. E no final, o Edgar Fábio disse uma coisa importante. A linha de chegada de antes dessa pandemia, que era a Vila Preá em Jericoacoara, no Ceará, vai ser mantida para o ano que vem. Vai ser mantida para o ano que vem. Ou seja, 2020 vai ter esse sertão especial por causa das bolhas. 2021 vai ter esses sertões, vai partir de São Paulo, como nesse ano, os dois sertões, o 2020 e 2021 vai partir de São Paulo. E em 2021 vai ter os sertões normal até Vila Preá. Em 2022, quando 2022 vai ser um mega evento comemorando os 200 anos da independência do Brasil, onde eles vão partir provavelmente do Rio Grande do Sul para o Nordeste ou o Norte, porque é para falar daquela famosa expressão do Oiapoque ao Chuí. Esse tipo de coisa está acontecendo e, na minha opinião, é isso que vai fazer o Rally dos Sertões nesses próximos anos ser um grande concorrente. Já era concorrente. Pode ser que no futuro próximo o Rally dos Sertões pode conseguir o que era impossível, que era ultrapassar o Rally Dakar no tamanho e na gestão. Porque o Dakar, a gente sabe que hoje está na Arábia Saudita só. Os Sertões, eu já vejo que nos próximos anos os Sertões tem tudo para ser o maior rally do mundo, porque a competência desses caras é inacreditável. Tem que dar parabéns ao Joaquim Monteiro, que é o novo CEO do Rally dos Sertões, junto com que agora o Marcos Emílio, o Marcos Moraes, ele saiu para competir, para correr em carros ou em motos. E agora está nas mãos desse Joaquim Monteiro, que parece que, ao meu ver, está fazendo as coisas muito bem feitas. Muito bem. Traz pra cara aqui, garotinho, porque agora é o seguinte. Vamos aproveitar para falar aqui sobre os rookies desse final de semana. Para isso, eu vou pedir para o Rubem falar para a gente sobre a situação que nós tivemos na etapa da Toscana desse final de semana entre os estreantes. E aí, Rubem? Beleza. Olha, só para destacar, eu vou primeiro começar falando da Fórmula 3. Teve uma bagunça com o Igor Fraga, tal, que foi um negócio de libera de uma equipe para correr em outra. A equipe tinha liberado, depois a equipe não liberou, barrou. Eu sei que, enfim, no meio dessa confusão, o Igor Fraga, coitado, perdeu a última etapa do campeonato à toa por palhaçada de burocracia interna entre equipes ali. Infelizmente, saiu o maior prejudicado nisso. Enzo Fittipaldi fez uma corridaça na Fórmula 3, foi quarto, foi a melhor posição dele, e acabou a Fórmula 3 esse ano. A gente teve disputa pelo título, a disputa entre o título que estava entre o Sargent, o Piastri e o Sargent, Piastri e não lembro o outro agora. Mas, enfim, eram os principais ali, eram 3 candidatos à disputa do título, só que o Sargent bateu na largada. Bateu logo na largada, e aí o caminho ficou aberto para o Piastri conseguir uma colocação tímida, mas que foi o suficiente para ser campeão da Fórmula 3. Fórmula 3 esse ano já acabou, já é um dos primeiros campeonatos de rookies que já terminou. Tem campeão como o Piastri, que fez um campeonato bastante bom, foi um campeonato muito disputado, um campeonato com altíssimo nível, e a gente espera um campeonato melhor no que vem para os brasileiros, que foram muito discretos. Já na Fórmula 2, o Drogovic fez uma baita primeira corrida, fez uma corridaça de primeira corrida ali com uma estratégia da MP, novamente ferrando ele nos boxes, nas paradas, mas ele conseguiu recuperar, veio lá de trás, recuperou posições, chegou em quarto na primeira corrida, largou em quinto, mas no dia seguinte o carro perdeu desempenho, simplesmente não conseguiu acompanhar o pelotão. E teve uma situação bizarra com o Guilherme Samay, que coitado também. Guilherme Samay anda sempre em último na Fórmula 2. Aí deram uma punição para ele de drive-thru por ter violado o safety car.
depois disseram que a FIA se desculpou dizendo que a punição foi equivocada. Quer dizer, ferrou a corrida do cara e depois fala, pô, foi mal aí, beleza, isso foi sem querer, não era para ter sido punido, não. Mas na Fórmula 2, o Mick Schumacher tá na liderança e pode vivendo para ser campeão, hein? Muita gente falava mal do Mick Schumacher, não botava fé nele, achava que era só sobrenome e tal, mas tá vindo para ser campeão da Fórmula 2, talvez de maneira incontestável. Essa Fórmula 2 que está com uma disputa muito grande entre o Mick Schumacher, o Schwartzman e o Carlo Aylott. E o Tsunoda fez uma corrida bem ruim e acabou caindo para a 6ª posição do campeonato. O Tsunoda, que é um dos pilotos que disputam vaga na AlphaTauri para o ano que vem, e se o Tsunoda não for pelo menos 5º colocado, ele não consegue a superlicença e não pode entrar na Fórmula 1 do ano que vem. Então, em tese, abriria alguma chance, de repente, para o Sérgio Sete Câmara ocupar essa vaga da AlphaTauri se o Kvyat fosse demitido e não houvesse espaço para promover o Tsunoda. Se houver espaço, obviamente, se o Tsunoda pegar a superlicença, essa vaga provavelmente vai ser do Tsunoda. Muito bem, vamos aproveitar para falar aqui então do Academia de Pilotos, que é aquela discussão, né, que sempre vale, né? A Ferrari está definindo alguns, a Williams está definindo outros, mas no fim das contas a gente fica mais perdido que índio de tiroteio, né? Então, o Bruno, eu quero saber de você se você sabe de alguma coisa relacionada aí a essas academias de pilotos, para que a gente entenda o que está rolando nesse Paranauê aí. Bom, pelo que eu sei, alguns você vê o Mick Schumacher, você vê tem um dos Fittipaldi que está aí. Provavelmente pode ser que um deles, acho que provavelmente o Mick Schumacher, pode ir para a Ferrari se por acaso o Mick Schumacher ganhar a Fórmula 2, ou pode ir para Alfa Romeo, né? Para fazer, acho que o Giovinazzi, como o Rafa no último programa ele falou, se o Mick Schumacher chegar nessas últimas corridas, praticamente passando por cima de todo mundo, o Sainz não fica na Fórmula 1 por mais de 2 anos, não. E aí vai ceder pro Mick Schumacher. Agora, os outros, eu vejo, tirando o Mick Schumacher, uma chance só de ir para a Alfa Romeo. Lembrando, estou dando uma olhada aqui no campeonato, a briga no campeonato está Mick Schumacher 161, Aylott 153, Lungard 145 e Schwartzman 140. O Schwartzman, Aylott e Mick Schumacher são pilotos da academia da Ferrari. São 3 pilotos da academia da Ferrari, e o Tsunoda, que está em 6º lugar no campeonato, é um piloto da academia da Honda e da academia Red Bull. São os principais pilotos da academia que estão disputando o título. Tem outros pilotos que são de academias, mas que dificilmente vão chegar à Fórmula 1. O Lungard não deve ser um que deve chegar. Mazepin, eu acho que é piloto da Haas, eu acho que é o piloto reserva da Haas, Nikita Mazepin, mas é outro que não vai arrumar grandes coisas. Tem a dupla da Williams, Tickton e Aitken, que estão bem abaixo do campeonato, mas se eu não me engano, um deles tem a superlicença, eu não sei. Tem o Vips, que é um piloto da academia da Red Bull, muito promissor, mas que caiu de paraquedas nesse campeonato. Não era nem para ele estar disputando a Fórmula 2, caiu de paraquedas, ele ia disputar a Super Fórmula, só que as políticas de imigração do Japão devido à Covid barraram a ida dele para lá, assim como barraram a ida do Sérgio Sete Câmara também para correr a Super Fórmula. Então o Vips perdeu um ano e perdeu, de repente, uma chance boa de ir para a Fórmula 1, porque ele era um piloto muito bem cotado. Se conseguisse a superlicença para a próxima temporada, não vai conseguir a superlicença devido à bagunça que foi o calendário desse ano. Muito bem, traz para cá aqui, porque agora vamos falar do Grande Prêmio da Toscana, a etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 que tivemos nesse final de semana em Mugello, a corrida número 1000 da Ferrari. E quero fazer uma observação. Tem uma emissora aqui, nós vamos falar daqui a pouco, acabou de fazer uma matéria relacionada à corrida no principal jornal da casa. Nós vamos falar já sobre quem, mas já.
Só vou fazer um adendo aí, né? Mas se vamos começar falando então dessa vitória do Lewis Hamilton, a vitória, mais uma, a vitória número 96. 90. 90. Obrigado. 90. Pole position 95. Exatamente. E teve uma vitória muito soberana, quer dizer, empates, né? Primeiro por causa do Bottas e depois por causa das 3 relargadas, o que aconteceu na corrida que ficou marcada pela estreia do Everaldo Marques como narrador da Fórmula 1 na Rede Globo. Vamos lá, Rubem, por favor, sua análise dessa vitória do Lewis Hamilton. Olha, foi uma corrida que, por incrível que pareça, uma corrida que a gente fala, foi dobradinha da Mercedes com o Hamilton em primeiro. E a corrida não foi chata. A corrida não foi chata, apesar do óbvio. Então, foi uma corrida bastante impressionante, uma corrida muito legal mesmo, uma corrida com várias disputas, com batidas, confusão ali. Essa pista é uma pista muito boa, é uma pista que é muito a moda antiga, né? Ela tem brita em tudo que é lado, então os pilotos saem, eles estão na brita, saem, estão na grama, estão na brita, rodam, vai ali. O Max Verstappen, por exemplo, Max Verstappen tomou um toque, foi pra brita, acabou, filho. Acabou a corrida. Tipo assim, uma corrida que em qualquer autódromo desses estacionamentos aí, ele ia rodar, ia ficar ali do lado de fora, ia engatar em primeira e ia sair e ia embora. Ali em Mugello, não. Mugello, filho, tá na brita, abraço, vai embora, pega a sua mochilinha e volta semana que vem. Então, quer dizer, foi bastante legal por isso, houveram vários abandonos, aí teve a primeira batida logo no início, safety car, e aí depois a bagunça da relargada. Aquela bagunça ali da relargada, como eu falei, eu falei na entrada e tal, você vê a bagunça da relargada ali, parecia corrida de Fórmula 1 no online, que os caras correm parecendo um bando de cego correndo. Então, quer dizer, todo mundo se batendo, todo mundo se atropelando ali e tal. E eu só achei muito engraçado que eu vi um áudio, que teve um rádio do Grosjean dizendo o que M eles estão fazendo? Eles querem nos matar? Essa foi a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Talvez o Grosjean não tenha visto a próprio replay da largada de Spa 2012, quando ele quase arrancou a cabeça do Fernando Alonso. Mas talvez ele não tenha visto isso. Mas, enfim. Olha, ainda que você falou em relação aos acidentes, vamos colocar que eu Ele tem memória curta, ele tem. Então. 2012 tem muito tempo, eu já nem lembro mais. Não. Mas já que nós estamos falando desse ponto do acidente, você quer falar uma coisa, Bruno? Não, eu posso fazer uma pergunta? Por favor. Seria o Grosjean um novo Pastor Maldonado? Nossa, olha, agora... Não, o Pastor Maldonado ganhou uma corrida, nem isso ele fez. Aliás, essa corrida do GP da Bélgica 2012, que eu lembrei, era um grid que tinha Maldonado e Grosjean, que o Maldonado queimou a largada. Quase um minuto antes. O Maldonado acho que largou de sexto e estava dividindo curva com o primeiro colocado. Nem a maior largada da história tinha sido uma largada daquele nível ali. Nem se ele largasse um Fórmula 1 contra o Fórmula 3. Como que o cara pulou de sexto para segundo? Me explica, como? Então. Agora, o Fernando Bortolazzo, nós tivemos aí nessa corrida em que a Gurgel, né, como você costuma apelidar a Ferrari, que é uma maneira muito interessante, uma corrida razoável, porque o Leclerc avançou 2 casinhas. Vamos falar a real. Enquanto o Vettel, ele continua andando lá atrás. Então não mudou porcaria nenhuma, né? Essa aqui é a realidade, né, Fernando? Fernando? Ué. Cadê o Fernando? Microfone desligado. Acho que esqueceu de abrir o microfone, mas beleza. Tudo isso, mano, já deixa pro cara que não aparece, beleza. Vamos lá, ô Rafael, enquanto isso, vamos lá então para falar dessa questão dos acidentes. Para você aí, quem foi o mais lambança de todos? Olha, eu não sei se vocês vão compartilhar da mesma opinião que a minha, mas o Bottas, ele segurou demais para dar estilingada. Faz parte do regulamento? Faz parte do regulamento.
mas eu acho que ele segurou demais na hora que ele deu a estilingada. E quando ele deu a estilingada, quem estava atrás viu ele acelerando, aceleraram e o povo do meio travou. Vocês viram? Eu tava vendo a onboard do Giovinazzi. Meu, ele se assusta, que ele vê o Grosjean parado quase na frente dele. Sim. Mas foi algo impressionante. Eu não sei se vocês compartilham da mesma opinião que a minha, mas assim, eu acho que um pouquinho de culpa foi o Bottas. Porque o que era para ele ter feito? Ele tinha que ter segurado na curva, ele já poderia ter começado acelerado. Uhum. Aí todo mundo acelera e vai, entendeu? Mas problema... assim, pode falar, Rubem. Não, eu ia dar 2 pitacos ali. O problema é que, tipo assim, ali o regulamento permite aquilo ali a ele, e que se ele acelera desde a curva, ele ia perder a posição pro Hamilton. Então, quer dizer, se o regulamento permitia ele jogar com isso, ele poderia jogar. Ele não era obrigado a acelerar e entregar a posição pro Hamilton. Sim, claro. Ele ia jogar daquela forma. Aí, e aquela reta é muito curta. E aquela reta é muito curta. Não, aquela reta é longa, 1.140 metros. 1.140 metros, se eu não me engano, é a segunda ou terceira reta mais longa do calendário. Sim, e é uma reta que é um negócio também interessante, porque é uma reta que o ponto de largada, o ponto da linha final, é muito no meio da reta. Tipo assim, você larga, você vai à última curva e você anda muita reta até chegar ali. Então, quer dizer, você pode travar muito. Então, o que aconteceu com o Bottas, esse acidente aí e tal, é parecido com o acidente que matou o Peterson em 78, que foi a largada, na época, a primeira largada em parada, os pilotos paravam no grid, só que a largada rolou quando os pilotos do fundão do grid não tinham nem parado, então eles largaram na velocidade. Então, eles largaram na arrancada da velocidade e a turma do meio foi espremida. Então, quer dizer... Foi a mesma coisa que aconteceu, tipo assim, guardado as devidas proporções, mas foi a mesma coisa que aconteceu agora. O piloto da frente deu pé quando ele quis dar o pé, o piloto dos meio do grid estavam travados e os pilotos de trás estavam na toda. Então, o Giovinazzi veio chutando, o Giovinazzi veio chutado, ele veio. Ele tá errado? Não, ele não tá errado, mas por quê? Por conta dessa lambança, como eu gosto de falar, desse sururu que deu, que o povo da frente acelerou, o povo do meio falou, porra, vou segurar, e o povo de trás falou, vou enfiar o pé, deu no que deu, entendeu? Mas a gente tem que rever isso no regulamento. Eu vi até um tweet do Tony Kanaan sobre isso. Eu vi até um tweet do Tony Kanaan sobre, que eu vou tentar pegar aqui para poder ler, que ele falou sobre essa relargada. Aliás, a nossa produção falou um detalhe interessante aqui. Ninguém vai falar sobre o porquê da demora do safety car ao apagar a luz? Verdade, eu ia falar isso. Também. Mas a entrada do pit é logo em cima, né? Mas quase sempre o que acontece, o safety car, ele aciona no meio da volta. Às vezes, por exemplo, abriu a volta aqui, ele já desliga aqui, percorre uma volta inteira já apagada, já, e com todo mundo sabendo que eles vão sair. Eu acho que meia volta já, Rubem, acho que meia volta ele já apaga. Não, meia volta com certeza. Aqui, o Tony Kanaan, ele tweetou ontem sobre a questão aqui, o André Dweck, que inclusive a gente já fez uma entrevista com o cara e tal, não sei o que, ele botou o efeito sanfona, os pilotos que estão de trás não conseguem evitar, acontece em várias categorias. Aí o Felipe Jafone falou isso. Efeito impaciência do pilotão de trás. O líder larga a hora que ele quer. Teria que estar um atrás do outro, não todo mundo espalhado sem aquecer pneu a 50 metros da relargada. Pelotão de trás acelerou muito cedo. O que acontece? Ele até botou um gráfico ali dizendo que na Indy e algumas outras categorias você tem uma zona de reaceleração. Quer dizer, na você NASCAR tem, por exemplo, isso. A largada aqui, você só pode reacelerar a partir daqui. Daqui para trás você não pode reacelerar. Então você tem uma zona de reaceleração que dali em diante a corrida começa. E se eu não me engano, é na NASCAR que tem todas as provas, inclusive em circuito misto, e Indianápolis nas 500 milhas. Porque, se eu não me engano, de um certo ponto lá que eles têm uma demarcação ali naquele muro do pit, é onde eles já começam já a zona de reaceleração. Sim. E o que acontecia antes, quando você tinha o regulamento antigo, que você poderia ultrapassar antes da linha de chegada, que foi um regulamento, na verdade, o que aconteceu? Durante muitos anos ficou proibido de ultrapassar antes da linha de chegada.
aí depois passou a poder passar, a partir do momento que você via uma bandeira verde, você já podia ultrapassar. Depois voltou a ser de novo o regulamento antigo. Mas o que acontece? O regulamento com a bandeira verde acionada é uma vantagem, porque quer dizer, os pilotos percorreriam ali a última curva, e a partir do momento que eles vissem a bandeira verde, já dava para acelerar. Já dava para pisar fundo ali e pronto. Todo mundo pisava fundo e todo mundo disputava a posição. Não tinha ninguém freando. O Bottas teria que acelerar, vai perder posição, vai perder. O oval também acontece isso. Ó, só eu ver, será que o Fernando está aqui ainda? Só para eu ouvir a voz dele, só para ter certeza? Eu acho que não, ô André. Que não, né? Então, nós vamos para o seguinte, então. Vamos aproveitar para falar aí do grid invertido, que é uma ideia que volta de novo a ser à tona, né? E que talvez, muito por conta aí dessas confusões loucas e tudo mais e tal, o que vocês acham? E aí, Rubem? Olha, grid invertido na Fórmula 1 para mim não é algo que me agrada, não. Eu não sei, eu não consigo ver dando certo. Não sei, não é algo que me desce, não. Eu acho que é algo para a Fórmula 1 forçado e meio sem sentido. Tipo assim, eu acho que a Fórmula 1 tem que tentar mesmo, dos novos regulamentos, equilibrar forças. Mas não é a essência da Fórmula 1. Grid invertido é coisa de categoria de base. Categoria de base, o que você acontece? Você bota grid invertido porque os pilotos têm que disputar posições em várias circunstâncias de corrida, que senão você correria o risco de ter piloto largando em primeiro, terminando em primeiro e nunca disputar uma corrida de meio de grid. Como categoria de base é uma categoria escola, você bota grid invertido para o cara ganhar a corrida, depois ele largar em oitavo para ele correr uma corrida de meio de grid. Então, quer dizer, isso é legal na Fórmula 2, em categorias de base e tal. É legal também para o espectador e tal, mas é legal, sobretudo, porque ensina os pilotos. A Fórmula 1 não. A Fórmula 1 é competitividade ao máximo, o esporte ali ao máximo, e, ao meu ver, o grid invertido seria algo bizonho. Fora que teria umas situações de, por exemplo, a gente viu nessa corrida, inclusive no momento que o Fernando volta, vou citar ainda ela, a Ferrari, o Leclerc em determinado momento foi para a terceira posição, chegou à terceira No posição. começo da corrida. Sim, depois ele larga bem. Depois ele foi sendo escalado o grid inteiro. Foi todo mundo passando ele como se fosse uma Espanha ali. Imagina você, por exemplo, a Williams de 2019 largando da pole position, a vergonha que seria. Os caras sendo ultrapassados por todo mundo, e escalando lá o fundo do grid. Quer dizer, é algo que para mim não vai resolver. Eu acho que não é algo que é legal assim tal, por essa questão também. Mas até o Fernando deve comentar, só para dar uma deixazinha de Ferrari. Você falou do Vettel. O Vettel e o Leclerc não foram distintos na corrida, não. O Leclerc foi oitavo e o Vettel foi décimo, ficou a 2 segundos de passar o Raikkonen. Quer dizer, foi praticamente o mesmo desempenho. Só para a gente complementar o assunto, quero ouvir o Fernando para falar sobre o GP da Toscana. Por favor, Fernando. É o momento mais aguardado do programa, né? Vamos falar do Gurgel Bordeaux. Gostou da cor Bordeaux, Rubem? Gostei. Ficou boa. Bonita, né? Ficou bonito. Sim. Né? Vamos falar deles. Bom, a Ferrari conseguiu até um resultado bom por ser milésimo GP. Eu acho que diante da torcida eles tiveram um pouco mais de inspiração, conseguiram terminar nos pontos, né? O Leclerc conseguiu correr bem, né? Ele conseguiu já largar na terceira posição, tudo mais. O motor 1700 do Gurgel conseguiu conseguiram ajeitar, acho que platinado, né? Semana passada foi um problema no giclê, acertaram, trocou o platinado novo, aumentaram a molinha do giclê lá, né? Quem tem Fusca sabe, né? O giclezinho com mais curto, mais ele pega, né? Pega no tranco. Bom, é isso, oitavo, décimo, foram bons pontos. E engraçado, né? Porque a Ferrari não é a praia dela pistas de alta velocidade, né? Mugello é uma pista de alta, eu já apelidei ela de a Suzuka italiana, né? Curvas de alta e baixa, subidas e descidas, Suzuka italiana.
E eu vou deixar até a Gurgel de lado, que fez uma boa corrida. Eu gostaria de falar de uma coisa. Eu vivi para ver o Grosjean, antes conhecido como maluco da primeira volta, dar esporro nos caras que fizeram cagada lá na frente. Eu vivi para ver isso. É inacreditável. E ainda por cima o Grosjean, que é presidente da Associação dos Pilotos. Tem mais esse agravante ainda. Como tá mal representado. E vocês achando que a pandemia era ruim no planeta, né? E vocês ainda bravos com a pandemia. Toma essa. Ó, vai, Fernando, termina aí. Não, só lembrar um negócio. O Grosjean é o presidente da Associação de Pilotos, deu esporro na galera e ainda por cima o Vettel, que fez tudo correto ontem, largou mal, mas deu certo, tudo venceu a corrida, ele pode ser punido pela FIA por causa dos protestos que ele está fazendo ainda. Só para você ver como que tá 2020, quando você acha que tá ruim, tem tudo para piorar, como diria Paulinho Micharia. Um grande abraço a ele. Muito bom. Sobre essa questão, só para falar... esses comentários são sucintos, perfeitos e aficionados. Só queria falar uma coisa. Sim. Talvez o Hamilton tenha exagerado um pouquinho na hora de protestar. Se tivesse feito conversário com a organização antes de ele fazer o protesto, ok. O fato de ele ter feito sem autorização da organização, talvez tenha sido esse o problema. Talvez tenha sido essa a questão. Mas qual que é a punição para ele no caso, André? Só deixa eu colocar um ponto em questão, porque como eu acabei, vamos dizer assim, diretamente dando a informação, aliás, tenho duas informações para dar ao vivo no programa, não estava mas é rapidinho. A FIA proíbe toda e qualquer manifestação de cunho político em suas categorias, seja Fórmula 1 ou categoria ou disputa de kart. É totalmente proibido manifestação de cunho político. Por isso ele está sendo investigado e pode ser punido com uma multa pesada, incluindo até censura de toda e qualquer manifestação posterior a isso. Não digo do racismo, porque racismo é iniciativa da FIA. E outra questão, também envolvendo o Hamilton, é a questão da Mercedes, cujo foi anunciado, vou dar até a fonte, é o portal Auto Racing, do Adalto Silva, anunciou que está próximo de venda a Mercedes, ou já até foi concretizada a venda da Mercedes por parte do grupo inglês Ineos. Ineos é aquele patrocinador na entrada de ar do carro, que começou a patrocinar esse ano e pode ter comprado a Mercedes. Por isso, uma das explicações de Toto Wolff e Lewis Hamilton não terem assinado o contrato ainda para renovação. Eu ia falar... O contrato dele acaba esse ano, né? Bom, não, só para dar uma vamos lá, só para fechar o assunto. Beleza, então, só para falar da questão do... Tá dando um retorno aí, não sei quem. Pode falar. Não, beleza, tranquilo. Então, enfim, o que eu ia falar é que, por um lado, eu entendo até essa situação da questão dos protestos, não sei o que, do Hamilton, não sei o que, e aí eu entendo o lado da FIA reclamar. Mas é interessante que na hora de fazer logotipo bonitinho, o We Race as One, botar o símbolo do arco-íris, dizer que todo mundo está correndo por todo mundo, é legal. A Liberty Media gosta, bonito, vende. Então, quer dizer, se vende, você bota ali um arco-írisinho no logotipo e acabou. Tá todos os problemas resolvidos.
Não, aí não dá. Eu acho que dá para interpretar o que é cunho político e o que é um protesto. Tipo assim, que é um protesto que é cunho político. Ele não estava lá, por exemplo, vestindo a bandeira de um candidato à presidência. Então, tipo assim, ele não estava vestindo ali um apoio de nenhum político específico. Ele estava protestando por uma pauta que é digna de protestos. Enfim, Ele colocou o nome da pessoa que foi morta, né? Sei. Foi e por isso. um lado também, você falou até da questão de punição, não sei o que e tal. Peraí, tu tá prestes a punir o maior piloto em números da história da Fórmula 1 por ele protestar, você vai ter esse braço, você vai ter essa coragem, bolas de punir esse cara. Culhão. Você vai ter, porque tem que ter para peitar qualquer organização que venha reclamar, tem que ter peito para peitar o maior piloto atual da categoria, um dos maiores da história, porque ele está fazendo um protesto. Rubem. Pode ser algo que, sendo feito, pode ser algo que seja vergonhoso para a FIA daqui a 50, 100 anos. Pode ser algo Rubem. que todo mundo vai lembrar, a vergonha da FIA ter feito isso. Esse assunto dessa questão, vamos falar depois, com mais calma e tal. O Rafael estava querendo falar. Vamos lá, pra gente não bagunçar. Vamos lá, rapidamente. Só um assunto. A gente teve também, que o Fernando falou da Mercedes, o Vettel, a partir da próxima temporada, ou daqui 2 temporadas, não sei, ele está assinando com a Aston Martin. Sim, muito bem. E Aston Martin, inclusive, a gente nem comentou da questão do Vettel na Aston Martin, né? A gente nem botou na pauta, foi a principal notícia, acho que da última semana, a questão do Vettel na Aston Martin, que inclusive tem os nomes especulados do Toto Wolff na Aston Martin e já especularam o nome do Adrian Newey na Aston Martin. Não, ele está confirmado. Falaram que ele está confirmado. Falaram que ele vai para Aston Martin. Ok. Vamos botar o último assunto do programa, que é a questão dos direitos de transmissão em relação à Globo e o SBT em relação à Fórmula 1. Vamos lá, rapidamente, estamos com menos de 9 minutos para o programa terminar. Vamos lá, Rubem, rapidamente. Olha, essa questão entrou realmente o SBT, apareceu com alguma força, tá? O SBT que agora acabou de comprar os direitos da Libertadores, está com a moral em alta no meio do esporte e tal. A questão que a gente sempre comenta do Fora do Ar, de onde o SBT está vindo essa arrecadação, né? Porque o SBT estava muito tímido nos últimos anos no mercado em questão de aquisições únicos. Talvez o mais relevante programa que o SBT tinha de produção exterior era o Chaves mesmo. Ela não tinha direito de nenhum outro campeonato, tal. Os outros programas eram produção interna do próprio SBT. Mas apareceu agora essa questão da Libertadores, a Libertadores já fechada no SBT, e aí se começou a se especular em relação à Fórmula 1. Só que, diferente da Libertadores, a questão da Fórmula 1 ainda está muito no terreno ainda especulativo, ainda não se aprofundou mais, há alguma sondagem e tal, só que a questão é ver se vai fechar, não vai fechar tal. A Globo parece realmente estar no movimento de olhar, está esperando o que indica o mercado. Se o SBT oferecer algo parecido, pode ser que a Globo entre no negócio com mais vantagem, de repente com mais tempo de relacionamento com a Fórmula 1, ou não também. Enfim, é algo bastante complicado ainda essa questão do SBT, da Globo e tal. Eu acho que essa novela só vai ter definição lá para janeiro, se bobear. Muito bem. E aí, Bruno? Eu acho que eu concordo um pouco com o Rubem, ainda mais porque eu não sei direito. A Liberty não é igual. Eu acho que a Liberty não é igual como Comebol. Eu acho que tem um ponto importante que a gente tem que falar. 2 pontos importantes. Primeiro, o ponto SBT que pode dar certo é que o contrato pode fazer com que todos os patrocinadores da Fórmula 1 sejam falados no SBT, o que não tinha na Globo. O segundo é que tem aquele negócio da Fórmula 1 TV, que no contrato a Liberty quer que a Fórmula 1 TV apareça no Brasil, mesmo com a TV aberta. Coisa que na Globo também não tem. Ou seja, se o SBT manusear bem essa questão, pode ser que tenhamos o SBT transmitindo a Fórmula 1. Só que eu acho
que é aquela coisa que eu falei, que a gente fala da Conmebol. A Conmebol, ela não tá ligando para nada fora dinheiro, porque a Libertadores a Conmebol não consegue nem produzir o seu produto, não consegue nem divulgar o seu produto para o mundo. E a Liberty consegue, não pode ficar melhor, mas consegue fazer alguma coisa que a Conmebol não faz, que não tem nem a capacidade de fazer, que é vender o seu produto para fora do continente. Só para você ter uma noção. A Fórmula 1 teve uma matéria divulgada em relação ao Hamilton no principal jornal da casa, que é o SBT Brasil. Sim. Só para começo de história. Os caras estão pegando uma matéria, estão fazendo um trabalho muito bem feito. Agora acabaram de anunciar aí, no momento que nós estamos fazendo esse programa ao vivo, 2 contratações importantes para a Libertadores. Então, assim, são situações que eu sempre falo que a questão de comercial e mercado ela é totalmente diferente. Posso acrescentar? Diga. Depois, posso acrescentar? Eu não sei se vocês viram, eu tinha até contado com vocês no grupo semanas atrás, mas o Galvão Bueno disse que arrumaria patrocinadores, parceiros, para manter a Fórmula 1 na Globo. Então, peraí, a Globo não é dada como morta ainda, não. Mas daí, segundo o Cosme Rimoli, o Cosme Rimoli fala, às vezes não dá para acreditar em muita coisa. Então, assim, e outra, bom que se diga, o vice-presidente do SBT, o José Roberto Maciel, ele é um cara que tem sido extremamente leal com as negociações que têm sido feitas. É um cara que é muito parceiro do Silvio Santos, é um cara muito conhecido, foi um cara que trouxe a Copa do Nordeste para o Brasil, para o SBT. Então, temos que saber o seguinte, não adianta desprezar a televisão, só porque não é a Rede Globo, por um cara que está fazendo um trabalho coerente, consciente e de uma maneira, até agora, muito boa. Não, mas não é aqui o meu questionamento não é com relação ao SBT. O SBT está fazendo a parte dele. O que eu estou trazendo de informação é o seguinte: que o Galvão Bueno, que tem muita influência lá dentro, que conhece bastantes pessoas fora do Grupo Globo, para tentar trazer parceiros, amigos dele que gostam de Fórmula 1 para manter na Globo. Se isso vai dar certo ou não, é outra história. São outros 500, entendeu? Mas ele vai tentar. Seria uma última cartada da Globo com a imagem do Galvão Bueno. Até porque o Galvão Bueno... Se vai dar certo ou não é outra história. Pera aí! Onde cada vez? Só confirmando uma informação que o Rafael falou. O Cosme Rimoli simplesmente pegou a postagem do Galvão no Instagram falando isso. Foi o próprio Galvão que falou que está correndo atrás. Não é o Cosme Rimoli dando pitaco. E na segunda questão, foi o próprio Galvão Bueno. E na segunda questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu espaço para vocês discutirem essa questão da Fórmula 1, porque o tempo está corrido e o André precisa falar um negócio importante aí. Beleza. Mas, enfim, essa questão, eu acho que o SBT está jogando com a dele, o SBT está partindo para as negociações, eu acho que o SBT também estava passando do tempo de acordar, porque era uma TV que, para mim, estava um pouco parada no tempo, nos últimos anos. Eu acho que o SBT estava ficando para trás até da Record. A Record transmitiu Olimpíadas nos últimos anos, a Band estava transmitindo Fórmula Indy, transmitiu o Campeonato Brasileiro há poucos anos atrás. E o SBT estava com poucas produções externas. Quando eu digo externas, e que produções internas é, sei lá, o programa do Gugu antigamente, o programa do Silvio Santos, o programa do Celso Portiolli, são produções internas. Mas produções externas, o SBT estava com muito pouco, o SBT não estava com nenhum programa. A Band tem o Masterchef, a Record tem os seus programas, tem a Fazenda, que é meio que uma produção interna / externa. Então, quer dizer, o SBT estava um pouco parado, o SBT estava vendo muito do nome só do Silvio Santos e do programa do Ratinho e Celso Portiolli. Então, quer dizer, esse lado da SBT investir é um lado legal, porque traz de volta uma grande TV
para poder trazer uma audiência legal nesse momento, uma TV que é importante, uma TV histórica também para o Brasil e que é legal que esteja forte também. Então, eu acho que é bem legal que a SBT tenha conseguido o futebol e agora é ver a questão da Fórmula 1. E, de repente, da Fórmula 1 pode ser que pegue alguns outros caras que comentam Fórmula 1 e tal, que estão de fora. Alguns caras que estão de fora da mídia, o Reginaldo Leme e tal. Tem outras pessoas que comentam nas mídias mais alternativas. A Juliana Serrazoli, que é repórter da rádio, que é muito respeitada já no meio da Fórmula 1, que já tem muitos contatos, de repente poderia acabar parando no SBT. Enfim, tem bastante gente do meio da Fórmula 1 por aí dando sopa que poderia pintar. Mas, só para dar uma vírgula, a última vírgula, que a transmissão desse fim de semana, a primeira com o Everaldo Marques, deu um fôlego muito grande para a transmissão da Globo. Ela vinha sendo muito massacrada, vinha sendo muito desgastada a relação, vinha sendo criticada dia após dia pela comunidade da Fórmula 1, por pessoas ali, mas essa transmissão do Everaldo Marques eu acho que deu um fôlego legal. Deu um fôlego legal que as pessoas falaram, pô, ainda é legal ver. Ele conseguiu fazer a última volta de uma vitória do Lewis Hamilton, que acontece toda semana, ficar algo interessante para se ver, ficar um negócio legal, assim, você acompanhar ali e falar, pô, o Lewis Hamilton vai vencer. Bom, algo que tem sido normal nos últimos anos, mas que foi legal na voz do Everaldo Marques, sempre com tiradas bem legais, com tiradas boas ali, de primeira, papo, ele tirava, não era nada forçado, e dando muita informação. Não era o bobalhão lá da TV que falou gracinha e tal, e que não sabia o que estava falando. Principalmente uma das coisas que mais me irritava, no Galvão e tal, no Kleber Machado, às vezes o desligamento. Às vezes vai lá, o Stroll que está batendo o carro, tá na legenda do Stroll, ele fala, o Pérez está batendo. Com toda a imagem dizendo que é o Stroll, mas o cara diz que é o Pérez que está batendo. Eu não vi nenhuma dessas confusões com o Everaldo na transmissão. Bom, vamos lá então. Só para falar uma coisa, né? O Theo trabalhou na rádio Jovem Pan, né? Durante muito tempo agora para a Fórmula 1, então é um cara que tem conhecimento. E eu repito, se eles conseguirem, é mérito dos caras. Se a gente ficar desmerecendo as outras emissoras, eu acho que talvez aí fica muito no vitimismo em relação à Globo e tudo mais e tal. Então não é uma coisa que eu não gosto muito. E que eu acho que nós temos que entender que ciclos são ciclos. O Galvão não deveria ter sido aposentado faz tempo. É uma lenda, é uma legenda muito grande, mas um tempo dele já passou claramente. Então, Kleber não precisa dizer que é um cara de boa gente e tal, mas que também o tempo dele já foi. Então... Não, o problema é que o tempo do Kleber nem nunca existiu. Pra mim, nem nunca existiu. Ele é o hoje sim e basta. Eu acho que o Galvão é um cara que passou o tempo. O Luiz Roberto foi um cara que se perdeu, acho, no meio. Era um cara muito promissor. O Luiz Roberto ele narrava coisa de Fórmula 1 na rádio. Sim, verdade, bem lembrado. Eu acho que ainda é um cara melhor, mas que se perdeu. Mas eu acho que o Everaldo Marques mostrou que tem muito potencial de futuro na categoria. Sobretudo, como eu tô falando, pela diferença nas técnicas, o que ele falou, tal, não sei o quê. Porque a transmissão dos últimos anos da corrida do Galvão foi o que falaram. Se fosse o Galvão Bueno teria tido jeito de falar mais 15 vezes do Ayrton Senna na corrida número 1000 da Ferrari, sendo que o Senna nunca correu pela Ferrari. Ele arrumaria um jeito de falar no Senna. Então, ele falaria daquele pré-contrato, que né? O Everaldo não forçou. O Everaldo não forçou isso. Por favor, vamos lá. Vamos aqui para o encerramento do programa. Vamos lá. Considerações finais de todo mundo. Vamos lá. Vamos. Então, só realmente destacar isso, que eu estava começando a falar, que a questão do Everaldo Marques, eu acho que foi um ponto muito positivo, elogiadíssimo nas redes sociais. Eu fazia tempo que eu não via uma repercussão tão boa de uma narração, de transmissão. Foi muito legal mesmo a repercussão. Os bordões que ele fez pegaram. Os bordões, por exemplo, tira essa barata daí, ficou trend topics no Twitter, o bordão que ele jogou na hora. Então eu achei que foi bem legal mesmo, foi bem dinâmico, e torço para que a Globo não volte com o Kleber Machado. A gente estava dizendo, Galvão, o tempo dele eu acho que já deu, o Kleber eu acho que nunca existiu. Vamos lá, consideração final, Bruno. Tá. Primeiro a gente tem que lembrar que eles passaram o pódio dessa vez, eles passaram,
tirar um pouco do esporte espetacular para o pódio. E nesse pódio, eu vou dizer uma coisa. Tivemos justiça. Alexander Albon terminou em terceiro lugar no pódio. Tivemos justiça. Depois daquelas duas tocadas do Hamilton. E ontem, Bangkok deve ter soltado em fogos, porque foi uma justiça tremenda. Bom, vamos lá, Rafael Rizzo. Meus considerações finais, André, vocês estavam falando logo no meio do programa com relação à academia de pilotos, né, para as futuras vagas nos cockpits disponíveis na Fórmula 1. Só para deixar bem reforçado, provavelmente o Mick Schumacher irá ser piloto da Alfa Romeo. Ele participou de uma sessão de treinos na sexta-feira oficial com a Alfa, né? Já está testando o modelo. E mais para frente nós falaremos sobre essa academia de pilotos das principais equipes, da Red Bull, da Mercedes e da Ferrari. Só para dar um ponto aqui que o Mick Schumacher não participou da sessão. Eu achei que ele ia participar também, eu acompanhei, não mas participou? ele não participou. Ele não então participou, retiro o que eu disse, desconsidera. Sim, só para botar isso. Ok, vamos lá. Fernando, seu destaque final, por favor. Bom, meu destaque final vai ficar por conta mesmo da corrida maluca que nós tivemos em Mugello, né? E falar dessa questão do Albon, né? Terceiro lugar do Albon, né? Quase que o Ricardo pagava promessa de fazer tatuagem e tudo mais. Mas é isso. Forte abraço. Até a próxima. Muito bem. Rubem, seu destaque final, por favor. Eu tinha meio que dado ali da questão do Everaldo Marques, a transmissão, que eu achei bastante positivo, achei bem legal mesmo. E o destaque, então, vou botar a questão do Vettel, que a gente nem comentou muito, mas que foi a notícia da pré-fim de semana, porque a corrida foi muito boa. Acho que se a corrida tivesse sido ruim, o programa seria boa parte só do Vettel mesmo, porque foi a notícia que predominou e tal. A questão do Vettel ir para Aston Martin, eu acho que dá um fôlego novo para a carreira dele. E eu acho que pelos movimentos que a Fórmula 1 está começando a caminhar, da questão da redução do limite dos gastos, a Mercedes podendo ser vendida, a questão do Toto Wolff podendo ir para lá, o Vettel pode ter acertado na loteria e pode tentar o Penta na Aston Martin de repente 2022, 2023. Muito bem. Traz aqui para cá, que é o seguinte, galera, muito obrigado pela grande audiência, pela grande companhia. Deixa eu colocar aqui embaixo os horários das reprises do canal do Bandeira Quadriculada estão aqui na terça-feira ao meio-dia, a edição do dia 24, a quinta-feira no meio-dia, a edição do dia 18/5. Lembra você também se inscrever no canal tanto da Primeira Put quanto do Bandeira Quadriculada. Deixe o seu sininho para você receber notificações, deixe o seu like, divulgue os canais para todo mundo. Um grande abraço para vocês. Segunda-feira, 8 da noite, estaremos de volta. Um grande abraço. Valeu!